A importância do ato de ler. Bom, eu sou uma geração que curtiu muito gibi, sabe? Ia muito nas bancas de jornais. Toda semana eu tava lá procurando um novo. A gente aprendeu a ler com gibi. Era com ansiedade que íamos à banca de revista toda semana para comprar todas as novidades do mês. A troca dos gibis entre os amigos, então, meu Deus, era maravilhosa. Depois, ia se aprimorando o gosto com vários livros. Mas estávamos criando um hábito da leitura fazendo essas trocas. E a criança precisa disso, de ajuda e estímulo para essa iniciação. O mesmo deveria ser feito na adolescência. No entanto, eu lembro que na época que eu era adolescente, tanto eu quanto os meus colegas de sala, perdemos um pouco desse hábito devido ao fato de os livros na escola serem trazidos como um padrão, como uma obrigação, né? Nada como que a gente quisesse ler. A gente queria ler Harry Potter, Senhor dos Anéis, sabe? Crepúsculo. No entanto, a gente era obrigada a ler os clássicos brasileiros. A gente não queria ler por obrigação, só pelo fato de ter que fazer um trabalho. A gente queria ter a liberdade para escolher. Mesmo que a gente tivesse os livros, né, que a escola nos impunha a ler, mas que a gente pudesse ter também a liberdade de escolher os nossos próprios livros. E isso acaba desestimulando, né, a galera na leitura, a tudo. É importante que se respeite o gosto de cada um. E é preciso que a escola analise a preferência dos seus alunos e por isso não traga apenas os livros que são obrigatórios por uma questão de Enem, vestibular, etc. e tal. Aí o que acontece? Passa o mesmo livro para todos os alunos. E aí, um desastre. Porque é muito simples, gente. Um pergunta ao outro o que é, se o trabalho é em grupo, um faz, os outros olham, ou então trocam, o livro fala disso, o livro fala daquilo, o livro fala daquilo outro, e o trabalho tá pronto. Ninguém tá nem aí para essa leitura que é imposta por obrigação. São 10, 20 livros. E se a galera lê 5, 3 desses livros, muitas vezes é muito. Então a gente queria ler algo mais moderno, algo que fosse da nossa época, do nosso momento. Ai, eu me revoltei com isso, sabia? Eu levava na época para a escola os meus livros e ficava lá lendo. A diretora dizia que tinha outros livros. Eu me lembro que uma vez minha professora de língua portuguesa disse que aquele não era o livro que era trabalhado e que eu devia procurar outros livros. Então, sabe, isso acaba provocando desinteresse nos alunos. E é fato. E a gente, enquanto educador, tem que ter consciência disso, sabe? Ler por obrigação não é legal, gente. Não é legal. Definitivamente não é legal. Então, como a gente acaba ficando sem a opção de ler o que a gente quer? E perde o tempo para ler outras coisas, porque a gente tem que estudar para prova, teste, etc e tal. Isso na época da minha adolescência, pelo menos, que era assim. E aí o que acontece? Essa leitura obrigatória, por conta da entrega dos trabalhos, das apresentações e não sei o quê, fazia que a gente perdesse, sabe, esse interesse. E é importante que a escola estimule de todas as formas a leitura de uma maneira abrangente para que o aluno compreenda o poder da leitura dentro do mundo, dentro do momento, entende? E ele possa amadurecer enquanto estudante, enquanto ser humano, não somente porque é bacana para a escola estar nos primeiros locais, dos aprovados no Enem. Para, né, gente? Tudo tem que ter, né, a sua própria balança. E a escola é a mola mestra. É através dela que são depositadas as esperanças de mudança, de uma nova geração mais bacana do que a nossa. Então é preciso que a escola fomente o hábito de ler nessas crianças, mas a partir da própria leitura de mundo delas, trazendo a leitura para o que é real delas, porque ela pode pegar
tocar pelo que ela se interessa também. Porque a gente, antes da gente aprender a ler a palavra, a gente aprende a ler o mundo. Então, uma criança, que ela conhece, ela passa a ter vontade de querer ler sobre aquilo, de querer se informar sobre aquilo. Aí vem a escola e que joga um balde de água fria. Não, você vai ter que ler do que eu quero que você leia, do que eu quero que você faça. Será que isso é bacana? Eu acredito que não. Então, a gente precisa parar de pensar que, porque os livros são muito caros. Ou então, o analfabetismo tem nome mesmo, e daí? As crianças acabam perdendo mesmo o estímulo à leitura. As famílias mudam a sua prioridade porque, para as famílias hoje, não interessa mais se o filho gosta de ler, se o filho gosta de se informar, se o filho gosta de, sabe? Para a família interessa que ele vai fazer um vestibular, vai passar, vai cursar uma faculdade, vai ser mestre, vai ser doutor. A leitura? O que é a leitura? Sabe? Para muita gente, a leitura é uma coisa assim, minúscula, impalpável. É isso, impalpável. É uma coisa, é pequena. E se a gente continua pensando assim, o que faz que a gente minore a importância da educação, o povo continua sem desenvolvimento. O povo continua sem uma educação de qualidade. Então é necessário que essas crianças possam ser mais esclarecidas, para que elas sejam mais qualificadas e tenham as suas oportunidades de trabalho melhores, mas de acordo com as vontades delas, com o que elas querem, não apenas com o que é imposto com a sociedade, não apenas com o que a sociedade, com a forma que a sociedade treina essa criança, treina esses indivíduos para que eles se enxerguem, para que eles se trabalhem. Nós precisamos de ter essa consciência, de ter essa leitura crítica, de abrir a nossa visão de mundo, porque só assim a gente é feliz, galera. Porque só assim a gente se torna apto a cuidar de quem a gente é, de quem a gente quer ser no futuro e do que a gente quer para o nosso futuro. Quando a gente lê, a gente aprende, a gente cresce, a gente conquista, a gente sai da ignorância e parte para um mundo aberto e cheio de possibilidades, de muitas, muitas, muitas mais qualidades. Então, o povo precisa compreender a importância da sua cultura, da sua história e do que é, de quem é. E que as suas escolhas, as suas vontades têm importância, porque é tudo imposto para a gente o tempo inteiro. Nós não temos uma visão aberta, esclarecida daquilo que a gente é, porque a gente é obrigado, a gente é imposto a fazer várias coisas. Então, assim, às vezes, a leitura, não que a leitura da escola só tenha que abranger aos interesses dos alunos, mas que também elas corroborem para as necessidades desse aluno, mas que haja um equilíbrio, sabe? Um equilíbrio entre o que pode ser aproveitado do que é a realidade dele, para o que ele pode trazer, para que ele tenha um interesse de ler, de se aperfeiçoar, de criar a sua própria crítica, sabe? Ou então levar esse aluno a ter interesse em ler aquele conteúdo que ele acha chato, aquele livro que ele acha e que muitas vezes acaba se tornando, né, que só lê por causa das questões do vestibular. É preciso que a gente pare, incentive a leitura de uma forma diferente, de uma forma continuada, de uma forma bacana, sabe? Que é como eu sempre dentro da minha casa, que sempre foi assim. Meu pai desde pequeno trazia os livros, então eu li em paralelo os livros da escola e o livro que eu queria ler. Então, para cada livro da escola que era obrigatório eu ler, aprender, saber, eu tinha um livro da minha vontade dentro da minha casa para ler. Então, muitas vezes também essa parceria, né, entre escola, entre aluno, entre família, é muito importante. Paulo Freire diz no livro A Importância do Ato de Ler, que ninguém começa a ler a palavra porque antes o que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. Então, antes da gente aprender a ler o que está palpável, a gente aprende a ler o mundo.
E o mundo é composto pelas nossas decisões. O mundo é composto do que nós somos, de quem nós somos. Então, se a gente busca uma educação, como ele diz, que a educação sozinha não transforma a sociedade, então, e que sem ela a sociedade também não muda, então nós temos que fazer essa educação ser diferente. Nós temos que fazer essa educação transpor todas essas barreiras para que possamos ter essa visão aberta, bacana, sabe, de mundo e compreender a importância da leitura para a visão do mundo, entende? Compreender que a educação é o primordial para o futuro, é o primordial para quem somos. E entender também como o educador ele pode se eternizar em cada ser que ele educa, que é o que diz Paulo Freire. Então, que nós sejamos eternos, compreendendo que nem somente as obrigações fazem o ser, mas compreendendo que esses seres também têm vontade, esses seres também têm histórias, e que essas histórias precisam ser preservadas, ouvidas e levadas em consideração. Eu não apresentei nada diretamente em nenhum dos capítulos, eu quis trazer mais uma conversa, uma crônica, uma opinião minha, uma opinião formal, algumas frases de Paulo Freire. Mas, para amarrar o que eu disse, eu selecionei uma cena de um filme chamado O Substituto, e que nessa cena retrata direitinho a importância do ato de ler. Então eu me despeço com ela. Saudade de todo mundo. Um beijo, professora. Um beijo a todos os meus colegas. E é isso aí. A gente, antes de tudo, a gente tem que se conscientizar na importância, né, do educador e da educação. Porque, como diz Paulo Freire, a educação modela as almas e recria os corações. E é ela quem alavanca as mudanças sociais. Se a gente quer mudar o mundo, que sejam com alunos conscientes do mundo que tem nas mãos. Não é isso? Um forte abraço. Lupe, é penosa esta vida de suspensões, expulsões, detenções, reuniões de docentes, cortes de verbas, pais negligentes, filhos ferozes. Eles são uma escória, Lupe. Eles cuspiram na minha alma. Esta humilhação tem que parar. A disciplina deve ser restaurada. Essas crianças nos dominaram. Nós é que estamos sendo julgados. Isso tudo é loucura. Como se toda criança tivesse valores. Como se fosse um vencedor e digno de educação particular. Crianças malditas que não têm desejos e nenhuma ambição, nem mentes para desenvolver. Dem Führer in der Erkämpfung den Unsinn und der schwersten persönlichen Belastungsdinge. Von jetzt ab die Parole. Nun vollen Sie auf! Assimilar. O que isso quer dizer? Deixar alguma coisa entrar. Isso, excelente. Absorver. Onipresente. E essa aqui? Em toda parte, o tempo todo. Então, o que é? Assimilação onipresente. Sempre absorvendo tudo, em todos os lugares, o tempo todo. Foi perfeito, George. Como você pode imaginar alguma coisa se as imagens sempre são fornecidas para você? No ano passado, quem aqui leu 1984? Bom, e a palavra incoerente? Quem sabe? Meredith? É ter duas crenças opostas ao mesmo tempo e acreditar que as duas são verdadeiras. Muito bem, Meredith. Por que você sempre puxa o saco dele, sua sapata? É deliberadamente acreditar em mentiras, sabendo que elas são falsas. Alguns exemplos disso na vida cotidiana. Eu preciso ser bonita
para ser feliz. Preciso fazer plástica para ficar linda. Eu preciso ser magra, famosa, estar na moda. Os nossos jovens de hoje são ensinados que as mulheres são prostitutas, vadias, coisas para serem fornicadas, espancadas, conspurcadas, envergonhadas. Isto é um holocausto publicitário. 24 horas por dia, pelo resto de nossas vidas. Os poderes instituídos vivem nos emburrecendo até a morte. Então, para nos defendermos e conseguirmos lutar contra a assimilação dessa burrice em nossos processos mentais, temos que aprender a ler, para estimular a nossa própria imaginação, para cultivar a nossa própria consciência, nossos próprios sistemas de crenças. Todos nós precisamos dessa competência para nos defender, para preservar as nossas mentes.